E aí galera, beleza? André Rodrigues Media Environment aqui e eu vou fazer esse vídeo rapidinho para falar de um assunto que já foi discutido algumas vezes, que eu já escrevi um artigo sobre, mas parece que tem gente que ainda não conseguiu entender muito bem. Bom, esse artigo aqui vocês podem ver que eu escrevi ele no dia 20/6/2017, já tem um tempinho aí, alguns meses, e é um artigo explicando como que o RAW funciona em vídeo, na verdade mais voltado para vídeo, mas ele também serve para quem vai trabalhar com fotografia, tá? Como pode ser visto aqui nesse arquivo todo aqui, nesse artigo todo aqui, tem um ponto dele aqui que eu falo sobre o processamento das imagens pela câmera quando você está gravando em RAW e quando você não está gravando em RAW. O que acontece é o seguinte, quando você tira foto ou grava em RAW, você tem um arquivo de dados, são informações de dados. Não é imagem, nem em foto, nem em vídeo. É dado, tá ok? Esse arquivo ele não contém nenhum processamento da câmera. Os processamentos da câmera são feitos depois da gravação. Então, grava, o sensor capta toda a imagem, faz a gravação, e depois tem o processamento da câmera que transforma aquilo numa imagem, seja vídeo ou foto. Quando você está em RAW, quando você está gravando em RAW, o sensor grava todos esses dados e salva e pronto, não tem processamento nenhum da câmera. Ou seja, não há nenhuma influência de balanço de branco, de picture profile ou qualquer outra coisa que a câmera faça depois. Tirar foto em preto e branco em RAW não faz sentido, porque preto e branco é um picture profile, é depois no processamento. Se você balancear sua foto para puxar tudo para a direita e deixar completamente azul, quando você jogar lá no programa, é só você voltar, que ela vai voltar exatamente para como se fosse como se ela tivesse sido tirada no balanço de branco correto. Não faz diferença. Você pode alterar o balanço de branco à vontade, que não vai alterar a qualidade da imagem. Ao contrário do JPG, que o balanço de branco fica salvo na imagem, e se você alterar ele lá, você vai ter, obviamente, que você pode alterar, né? Você vai poder mexer de um lado para o outro, mas ele vai ter um limite muito menor. Você não vai conseguir alterar como se a foto fosse em RAW, como se ela fosse original. Então, nem balanço de branco, nem picture profile, nem nenhum outro tipo de processamento. Nada. Antes de mais nada, eu vou pedir desculpa ao amigo Rafael Mirai, se eu não me engano o nome dele é esse, Rafael Mirai. Ele até me bloqueou lá, ficou nervosinho e acabou me bloqueando, porque no meio de uma discussão lá, eu acabei falando que o ISO era pós-processamento, quando nem sempre é. Algumas câmeras, o ISO acontece no pós-processamento e outras acontece direto no sensor. A descarga elétrica é direta no sensor e faz a alteração do sinal, amplificando ou diminuindo isso. Então o que acontece é que algumas câmeras vão te dar a opção de alterar o ISO depois e outras não. A maioria das câmeras não vai te dar essa opção de alterar o ISO. Mas isso ainda assim, lá na frente vocês vão entender o que eu quero falar. Então eu acabei lá afirmando o contrário. Como vocês podem ver aqui no arquivo, no meu artigo aqui, em nenhum momento eu falei que ISO é pós-processamento. E por que eu falei isso hoje? Bom, eu respondo por volta de 100, 200 mensagens por dia, tanto em box quanto no WhatsApp, sem contar as respostas que eu dou em perguntas que fazem em mais de 30 grupos de Facebook que eu faço parte e mais uns 20 fóruns aí. Então, a cabeça de quem gosta de estudar e ajudar os outros, ela fica a 1000 por hora o dia inteiro. Fora que eu tenho trabalho para fazer. Então, assim, eu estou concentrado no trabalho, estou editando e, ao mesmo tempo, eu estou discutindo com alguém ali, tentando conversar e tentando explicar determinadas situações. É óbvio que eu vou errar como qualquer outro ser humano vai errar, porque todo mundo erra, entendeu? Então, provavelmente me confundi com alguma coisa no momento ali e acabei afirmando que o ISO não acontecia no sensor e que não ia ter influência nenhuma, e não vai, depois eu vou explicar por quê, porém, ele ocorre sim, ele não acontece no pós-processamento, ele ocorre na captura ali no momento, no sensor, em quase todas as câmeras, mas isso aí não vem ao caso, o que interessa é que ele ocorre sim durante a captura. E ali eu falei o contrário,
Cara, já aconteceu milhares de vezes de eu falar alguma parada numa live e depois me corrigir em outra. Ou alguém notar, pô, tu falou isso aqui tá errado, eu ir lá e corrigir. Só um maluco que vai afirmar que não erra nunca e que não vai saber compreender que às vezes a gente se confunde. Ali eu gerei uma confusão, peço desculpa pro cara por ter afirmado uma coisa errada. Entretanto, eu vou provar que o que eu falei é verdade, porque o foco da questão não era esse. Bom, primeira coisa, eu não preciso nem dizer sobre isso, de pós-processamento, etc., que isso não entra em rol. Algumas pessoas continuam insistindo que não, elas precisam aprender isso, porque realmente pós-processamento não entra em rol. Isso aí não tem o que discutir. Isso aí eu afirmo com toda certeza absoluta. Sobre o ISO, ali eu disse que ele entra como pós-processamento, isso não interessa. No final das contas, o foco era o seguinte: o ISO tem influência numa foto em RAW? E é aqui que eu vou dizer e afirmar: não. Ele pode até ter uma micro-influência se você perder a linha, tanto para superexposição quanto para subexposição. Mas, no geral, a influência dele é zero ou quase zero. Por quê? Vou importar aqui algumas fotos para mostrar para vocês isso, ok? Essas fotos aqui foram tiradas por um amigo. Elas estão em RAW, foram tiradas numa Sony A6300. Importando aqui, de cara vocês vão ver que essas fotos vão aparecer preto e branco, tá? E eu vou aproveitar para explicar aqui também um pouco sobre metadata. Por que elas estão aparecendo em preto e branco? Porque elas foram tiradas em preto e branco. Mas você não me disse que preto e branco é Picture Profile e a foto está em RAW e Picture Profile não é utilizado? Todas as fotos em RAW ou não, elas vão lá com o metadata, que são as informações do processamento da câmera. Então lá tem o Picture Profile que foi tirado, como que aquele Picture Profile se comporta com relação a cores, tem lá o White Balance, tem qualquer alteração que você tenha feito no pós-processamento, vai estar lá nesse metadata. Aqui na hora de importar, ele está usando o metadata aqui, te mostrando como a foto foi tirada. Você tem a opção aqui de mexer no metadata e depois de importar, vocês podem ver que as fotos ficaram coloridas depois que eu importei, ou seja, desconsiderando o metadata. E ao clicar aqui, você tem as opções aqui, você tem as informações do metadata aqui todo da foto, ok? Bom, pode ver que a foto aí não está mais em preto e branco. E agora eu vou aqui para o Develop mostrar a outra coisa que eu estava falando. Que o ISO não tem essa influência. Então o que acontece? Eu tenho essa foto aqui que foi tirada em 3200 de ISO. Tenho essa que foi tirada exatamente igual, na mesma configuração, na mesma abertura, no mesmo shutter speed, com a mesma lente, tudo igualzinho, em 200, são 4 stops abaixo. E essa aqui em 12.800, são 3.200, 6.400, 12 são 3 stops acima. Então podemos ver aqui que essa aqui não tem informação nenhuma nos highlights, estourou tudo, e essa aqui ficou extremamente subexposta. Ok. Por que o ISO não tem nenhuma influência? Antes deixa eu falar do White Balance, tá? Vocês podem ver que aqui está em 6.450 e aqui 5.800. Você vai me falar, ué, você falou para mim que o White Balance não tinha influência? E não tem. Essa aqui está em 5.800 e essa aqui está em 6.400 porque é isso que veio do metadata. Inclusive, tem uma alteração de tint aqui também, ó. Foi alterado o tint, essa aqui mais 7 e essa aqui mais 4. Isso as should, como veio do metadata. Se eu trocar para Kilston, eu posso simplesmente zerar isso. Eu posso simplesmente colocar isso aqui no mesmo white balance lá do outro e vai ficar igual, tá? Não faz a menor diferença eu alterar. Vou colocar aqui tudo zeradinho e vai ficar igual o white balance, o tint, tudo igualzinho. Bom, então o metadata tá ali para ser usado. Tem programas que você pode setar aqui e ele já carrega direto. Tem programas que você pode dizer, eu não quero que venha metadata, não vem white balance, não vem nada, vai ficar tudo limpo, zeradinho. Outros ele carrega, mas você pode alterar à vontade. Se fosse um JPG, você também poderia alterar a temperatura aqui, mas não com a latitude que você pode alterar quando é em RAW. E aí, vamos ao ISO.
O ISO, como eu falei, ele até tem uma micro-influência. Porém, eu posso chegar aqui agora e subir aqui o meu exposure e deixar aqui o meu exposure ou exposure ou exposição, como vocês preferirem, com um gráfico bem parecido aqui da outra foto. Acho que eu exagerei um pouco. E vocês vão perceber que ficou bem parecido, né? Que eu não vou ficar aqui perdendo muito tempo ajustando igualzinho, mas vai ficar muito próximo, tá? A exposição vai ficar idêntica. Olha aí, ó, idêntica. Aliás, eu não sei nem porque eu fiz isso, né? Se eu sei que são 4 stops, é verdade. Então, aqui eu tenho em 3.200 e aqui eu tenho 200, 4 stops abaixo. Se eu aumentar 4 stops aqui na minha exposição, ela fica idêntica. Da mesma forma que essa aqui que está em 12.800, se eu baixar 3 stops aqui, ela vai ficar idêntica. Desculpa, 3 não, 2, né? Viajando aqui na maionese. 2 stops. E ela vai ficar idêntica. Então, as 3 fotos ficaram na exata mesma exposição. Pelo gráfico, você percebe que elas também estão bem iguais. Você percebe também que o grão é idêntico tanto na superexposta quanto na normal e que na subexposta tem sim um pouquinho de grão. Nada que não seja resolvível na pós, nada que você não possa modificar na pós e tratar e sumir com esse grão daí. Então, assim, 4 stops abaixo, um absurdo de subexposição, tem que ser muito maluco para tirar uma foto 4 stops abaixo. E ainda assim, a diferença é micro. Então, amigos, quando você tira a foto em RAW, você não tem problema com ISO, a não ser que você perca a noção, entendeu? Mas se você não perder a noção, se você superexpor ou se você subexpor uma quantidade considerável, você vai tratar perfeitamente igual, porque a foto em RAW vai te dar todo esse espaço para você trabalhar ela. Foto se tira em RAW. Foto em JPG é só para quem não pode, para quem usa a foto artística, de forma artística, faz parte do processo dele tirar foto em JPG, ou para quem trabalha para uma empresa que não pode ter nenhum tipo de alteração e tal, a Get Image, por exemplo, que você tem que tirar foto em JPG para não poder alterar nada, você não pode mandar para nenhum programa nem nada, você tem que bater a foto e como ela foi batida, ela é enviada para ser vendida. Então, nesse caso, você até pode tirar a foto de JPG. No geral, foto se tira em RAW, tá? Então é isso, está provado aí que o ISO não faz a menor diferença, a não ser que você perca a linha, tá? E que todo o resto de processamento, obviamente, não faz diferença, porque RAW é dado e não imagem. Valeu, galera? Grande abraço e até o próximo vídeo.